Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando sobre o Evangelho de João, com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Nós iniciamos ontem a agenda de Jesus, uma nova lição. Fizemos a introdução e hoje nós vamos entrar no nosso primeiro tópico: o tempo de Jesus e o tempo do homem. João capítulo 7, do verso 1 ao verso 13. O que nós vamos ver nesse contexto em relação ao tempo de Deus e em relação ao tempo do homem? Nós vamos ver que os seus irmãos, ele sugeriu que Jesus aproveitasse a festa dos tabernáculos para assumir a sua identidade messiânica publicamente. João capítulo 7, verso 3, verso 4. Ou seja, no início do capítulo 7, nós vamos ver que Jesus estava subindo para a festa dos tabernáculos. Então, nesse interim, se sobe ou não, os seus irmãos sugeriram que Jesus aproveitasse a festa e ele subisse ali e assumisse publicamente que ele era o Filho de Deus e a sua identidade messiânica. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que se procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. João capítulo 7, verso 3, verso 4. Por que os irmãos estavam insistindo com Jesus para que ele assumisse a sua identidade messiânica? Porque os seus irmãos, claramente, também tinham um grande problema. Ou seja, seus irmãos não criam nele. Então eles falaram isso, sobe e assume publicamente. Porque o que você faz publicamente, as pessoas vão notar. Por quê? Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Os seus irmãos eram incrédulos em relação a Jesus como o próprio Filho de Deus. E isso fica bem claro. O incrédulo não compreende a vontade de Deus. Por quê? Paulo ele diz em 1 Coríntios: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. O homem natural somos nós, sem a atuação do Espírito Santo. O homem que vive para a carne e não vive para as obras de Deus. Por isso somos chamados de incrédulos, porque nós não cremos na vontade de Deus, assim como seus irmãos não criam em Cristo Jesus e na vontade do próprio Deus. O tempo de Jesus, João capítulo 7, verso 6. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Há um conflito entre o tempo de Deus e o tempo do homem. Por que há esse conflito? Porque Jesus ele é o dono do tempo. E nós vivemos aquilo que nós temos condições de viver neste tempo, neste momento. Ou seja, o tempo de Deus é um tempo eterno. De eternidade a eternidade, Deus tem o controle de todo o tempo. Nada foge do controle das suas mãos. O homem não sabe nem administrar o tempo que ele tem. Como que nós vamos ver isso? Tiago ele fala: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ou seja, o tempo do homem é esse exato momento, mas o tempo de Deus é o passado, é o presente, é o futuro. Tudo de acordo com o controle de Deus. A diferença do tempo de Deus e do homem é básica e simples. Ou seja, Deus tem o tempo certo para tudo. É a primeira questão que nós vamos ver. Qual que é a diferença do tempo de Deus e do homem? Deus tem o tempo certo para tudo. Eclesiastes capítulo 3, verso de 1 a 8 fala isso. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Ou seja, há propósito para todo momento, para todo tempo, tanto no céu como na terra, porque Deus é o controle de todo o tempo. O nosso tempo é limitado. O tempo do homem é limitado. O nosso tempo é o hoje, o momento que estamos vivendo, pois somos limitados ao presente, escravos dos segundos que vivemos neste presente momento. Ou seja, nós só conhecemos este momento que nós vivemos. O amanhã pertence a Deus, a semana que vem pertence a Deus. Nós não sabemos se amanhã acordaremos. Vamos dormir, mas será que vamos acordar? Porque nós não controlamos o nosso tempo. João 7, verso 6, o finalzinho do verso 6 diz: o nosso tempo está presente. Ou seja, é esse, é aqui e agora. Terceiro, Jesus age no tempo certo e com propósito. Sua agenda é divina e envolve dois princípios. Primeiro, ele age no tempo certo, ou seja, João 7, verso 8, Jesus ele fala: subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Ou seja, não é o momento certo de eu subir. Segundo, ele age de modo peculiar e com propósito. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. João 5, verso 36. Ou seja, as obras que Jesus faz é de acordo com a vontade de Deus e o propósito, apontar que Ele é o Filho de Deus e Deus é o seu Pai. O que nós aprendemos hoje, queridos? O tempo de Jesus e o tempo do homem. Os irmãos não criam nele. O tempo de Jesus é o tempo na plenitude certa, a diferença do tempo de Deus e do homem. Deus tem o tempo certo para tudo, nosso tempo é limitado e Jesus age no tempo certo e com propósito. Vamos orar, queridos. Senhor, graças te damos por tudo neste mundo. Toca, Senhor Deus, na vida de cada pessoa para que possam entender que nós temos que aproveitar o tempo agora de entender e crer que Cristo Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Abençoe cada ouvinte, ó Pai, para que possa viver para a Tua glória e entender que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, da sua casa e da sua família. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.